Bom dia, turma de Camil, segundo ano de língua portuguesa. Hoje nós estamos na nossa aula 9. Vamos fechar, a sequência didática com os seguintes objetos do conhecimento. A nossa sequência didática número um, que é a sequência didática fonética. Vamos fechar com os seguintes objetos do conhecimento: abreviaturas, siglas e símbolos, certo? Começamos então com o conceito geral. E todos esses três conceitos são juntados numa expressão chamada reduções gráficas. A finalidade deles é o quê? O que é que eles visam? Eles são expressões que visam o aproveitamento do espaço e do tempo na comunicação oral e escrita. Então, muitas vezes, uma coisa é você falar, por exemplo, um nome de uma organização. Todas as vezes você vai dizer por extenso, não, você vai dizer assim, a ONU, ao invés de dizer a Organização das Nações Unidas, né? Então você fecha. Esse é um caso, por exemplo, de sigla. Então todo tipo de redução gráfica ele faz você ganhar tempo ou faz você ganhar espaço. Quando você está escrevendo, fica muito mais simplificado, né? Porque você vai adiante, é muito prático, né? As reduções gráficas são essas representações abreviadas de vocábulos ou expressões muito frequentes em determinados textos. Passemos aqui ao primeiro caso, o caso da abreviatura, certo? O primeiro conceito. O que é uma abreviatura? Uma convenção da língua escrita que representa de forma reduzida ou abreviada certas palavras ou expressões. Veja aí na tabela. Abreviatura AC, por quê? Porque por extenso eu teria antes de Cristo. Então é algo que muitas vezes quando se está em textos históricos, fazendo relatos históricos, se remete a um tempo muito longínquo de antes de Cristo, então eu não vou precisar escrever todas as vezes antes de Cristo. Né? Eu tenho aqui essa convenção, o Azinho, ponto e o Czinho. Por exemplo, doutor, dr, isto é, e é, subst, né, no lugar de substantivo e ed no lugar de edição. Então, na esquerda aí você tem as abreviaturas. E à direita você tem a grafia por extenso, certo? Vamos ver algumas particularidades sobre as abreviaturas. Veja, primeiro de tudo, não podemos confundir a abreviatura, que é o que nós vamos estudar hoje, com a abreviação ou abreviação vocabular, tá? Porque a abreviação é um processo de formação de palavras. Nós vamos ver agora nesse segundo trimestre lá na frente, mas só alguns exemplos aqui. Quando eu digo cine, eu estou fazendo uma abreviação da palavra cinema. A palavra cinema, por sua vez, há uns 80 anos, ela já era havia consciência de que ela era uma redução de cinematógrafo. A cinematógrafo não é redução, não é abreviação, certo? São essas que estão em vermelho. Otorrino, a gente fala hoje correntemente, é um caso de abreviação também. Quilo é de quilograma, foto é de fotografia, moto de motocicleta, metrô do trem metropolitano, né? Psico de psicologia e assim por diante. Esses são casos que nós não vamos estudar agora, um processo de formação de palavras. Nós estamos estudando exatamente a abreviação, a abreviatura, é o que nós passaremos a ver agora. Então, nós chegamos às famosas regras estabelecidas para abreviaturas. As abreviaturas têm algumas regrinhas. Parece ser um assunto assim bastante simples, mas tem muita peculiaridade, e é bom que a gente preste bastante atenção. Primeiro, primeira regra, o ponto substitui as letras eliminadas, e o ponto é empregado depois de consoantes. Então, aqui vocês veem as seguintes abreviaturas, esse M aqui e esse S. Depois dele tem um ponto, não é? Então, o ponto aparece. Esse ponto vai substituir todas as letras que vêm depois, nos dois casos. Essa é a primeira regra. Isso acontece bastante. A segunda regra qual é? Em palavras que apresentam encontro consonantal, o ponto é empregado após a última consoante. É a regra geral, certo? Então, por exemplo, a palavra plural, você vai ter aqui a abreviatura de plural, PL, e aí depois da segunda consoante desse encontro consonantal aqui estará o ponto. Diploma. Aí você tem o dipl, o ponto vai aparecer depois também da segunda consoante, ou seja, no final. Geógrafo, né, de geografia. Essa é a regra.
Porém, essa regra número 2, ela tem algumas exceções, algumas peculiaridades. Vamos a elas? Então vamos às duas exceções aí dessa regra número 2, né? A primeira, a Associação Brasileira de Normas Técnicas fixou algumas abreviaturas com ponto depois da vogal e outras com ponto após a primeira consoante dos encontros consonantais. Então, por que isso acontece? Por exemplo, esses casos de exceção são os seguintes. Quando você tem aqui, por exemplo, a convenção de abreviatura para meses, o que normalmente vai acontecer? As três primeiras letras do mês. Aí, quando você chega no mês de agosto, o que é que acontece? A terceira letra é uma vogal. Para manter um paralelismo com janeiro, que aí termina no N, fevereiro, que vai terminar o pontinho depois do V. Aí, esse fica como uma exceção para ele não quebrar o padrão dos 12 meses. Na terceira, aqui, fica o pontinho depois do O. A palavra técnica, né? O que é que acontece aqui na palavra técnica? Por que, que ele não colocou TSN? Porque simplesmente essas duas consoantes elas são um encontro consonantal, mas elas não estão na mesma sílaba, certo? Então aqui tec, tá? Então esse é um caso de exceção. Memo, por exemplo, aí o memo é dado, né, pela simples razão aí de ser assim, certo? Bom, essa é a primeira exceção. A segunda exceção qual é? Algumas palavras apresentam a abreviatura por contração, ou seja, pela supressão de letras do meio da palavra. Então, o que é que significa isso? Por exemplo, a palavra companhia. Você tem o C, ele é formado pelo C que inicia a palavra e pelo IA, as vogais aí desse ato final. O que é que foi suprimido? Tudo que estava no meio. A palavra doutor somente entram nesta abreviatura a primeira e a última letras, né? E departamento entra as primeiras três letras aqui, ó, e as últimas duas da palavra. Então suprime-se o que está no meio. Algumas palavras, certo? E nós temos aqui como agora a regra número 3. Aquelas duas eram exceções da regra número 2. O acento gráfico e o hífen devem ser mantidos em sua forma abreviada. Então, por exemplo, século tem o acento gráfico aqui, o acento agudo, certo? Então ele vai ser mantido aqui na abreviatura. E decreto-lei, que não tem acento aqui, mas tem um hífen, certo? Aí esse hífen estará também devidamente mantido na abreviatura de decreto-lei, que é um substantivo composto. Tá? A quarta regra é a seguinte: não se deve repetir o ponto final se este coincidir com o ponto abreviativo. Um só ponto acumulará as funções. Então vejam, por exemplo, quando eu digo aqui, ó, li todos os romances de José Lins do Rego, e aí passa-se a uma enumeração. Menino de Engenho, Doidinho, Banguê, Fogo Morto, etc. Bom, se eu terminei, eu devo colocar o ponto final. Só que a abreviatura etc., que é uma abreviatura de uma expressão latina que significa e outras coisas, né? etc., etc., etc. Né? Então aqui você não teria que ter o etc. sozinho, ele vai ter o ponto. Ele estando nessa posição, obviamente, você não vai ter ETC e dois pontos não, porque um ponto só faz às vezes aí do ponto final e do ponto que já é da própria abreviatura, entenderam? Bom, a quinta regra qual é? Frequentemente, uma abreviatura pode servir para mais de uma palavra. Nesse caso, o contexto é que vai estabelecer a diferença. Por exemplo, eu não preciso criar para palavras que são cognatas, ou seja, têm a mesma raiz, o mesmo radical, como nascido, nascimento. Eu não preciso criar uma nova abreviatura se elas têm a mesma raiz, certo? Então vai ser uma só, vai ser somente o NAS, assim, dessa maneira. Né? NASC ponto. Né? Eu não preciso criar outro, inventar outro aí. Como é que você vai saber se é nascido, nascimento, o quê? Você vai simplesmente ver o contexto, né? Simplesmente o contexto da frase. A mesma coisa para grave, por exemplo, aí que você tem. Ela serve para gravado,
gravador, gravura. E aí, quando você estiver lendo, você vai, obviamente, fazer a interpretação, tá? Dizemos mais, em certos casos, mais de uma abreviatura pode servir a uma só palavra ou expressão. A uma só palavra ou expressão. Então, por exemplo, a palavra folha. A palavra folha, ela é representada por F, ponto, FL, ponto, FOL, ponto. A palavra página é representada por um P, ponto, ou por PAG, PA, acento agudo, G, ponto. Então, acontece isso às vezes, né? Principalmente uma que é muito usada por nós que lemos e vemos o tempo todo é justamente essa de página, tá? A sexta regrinha, qual é? Ela diz o seguinte, né? O plural da abreviatura e de certas palavras abreviadas geralmente é formado pelo acréscimo de S. Então, isso aqui, ó, é importante a gente assinalar pelo seguinte, por exemplo, capítulo é cap, CAP ponto. Capítulos, se coloca o Szinho aí, tranquilamente, ponto. Isso tem um detalhe que eu vou contar depois. Folhas, por exemplo, folhas, vocês não viram que o folhas tem 3 representações, uma delas é o FL, então aí fica FLS. É bom que a gente lembre que na vida militar, né, as convenções, as comunicações internas, tudo que é gerado no meio militar, existe um documento específico com abreviatura e símbolos, convenções cartográficas, certo, pessoal? Né? Aí é diferente. Aí essa nunca vai usar. Eu vou dizer depois ali, vocês vão ter gravado no slide especialmente isso. Certas abreviaturas apresentam o plural com as letras maiúsculas dobradas. Então é o caso aqui, por exemplo, de A, que significa autores, certo? Significa autores. Existe o AA também para alcoólicos anônimos. Esse daí não precisa de ponto. Tá? Às vezes, certas letras maiúsculas dobradas representam abreviaturas no grau superlativo. É o caso, por exemplo, aqui, que eu tenho o digno, então eu estou falando aí de uma autoridade, e eu digo que é digníssimo, é autoridade geralmente eclesiástica, então eu posso fazer o que? Dobrar, certo? A letra aqui que representa o fulano de tal lá. Então, DD, ponto, certo? Esse é um uso que ocorre, tá? Por exemplo, municípios, por incrível que pareça, tem MM, né? Ponto, tá? Municípios, MM maiúsculo ponto. A sétima regra é a seguinte: algumas abreviaturas aparecem em casos de uso estritamente pessoal, ou no âmbito de uma empresa, indústria, repartição ou instituição. Por isso, muitas vezes podem fugir aos padrões convencionais. Então, daqui porque eu cito, né? Eu cito claramente aqui, você não vai encontrar o ponto em abreviaturas que estejam preconizadas, por exemplo, nas Forças Armadas. Né? O Exército segue um manual chamado MD33M02. E ele diz o seguinte, né? Ele diz, as siglas e abreviaturas serão usadas sem pontuação, sem acentuação, sinais diacríticos e não admitirão plural, certo? Então veja, aí é um caso muito específico, certo? Quando nós tratamos aí o civil, ele não sabe disso, por exemplo, o civil, ele vai botar os pontos, ele vai dobrar a letra e nós não fazemos nada disso. Nós não colocamos S, nós não colocamos ponto no final, né? O S indicativo do plural não existe para a gente e assim por diante. Então isso é algo que já está previsto, né? Já está previsto pela própria gramática brasileira, que em alguns setores aí nós temos essa liberdade de fazer, assim por diante. Tá? Então fiquem muito tranquilos quanto a isso. Tá? Vocês não vão precisar aprender todo o MD33M02 não, que é esse manual de abreviaturas, siglas, símbolos e convenções cartográficas das Forças Armadas. Não se preocupe ainda, não é hora. Depois que vocês estiverem aprovados, vocês vão aprender, vai entrar normalmente na massa do sangue, como se diz, né? Bom, agora vamos a símbolos, né?
Símbolo já é diferente. Porque na verdade, o símbolo é uma abreviatura. É um tipo de abreviatura. Só que é uma abreviatura especializada. Ele não vai se guiar pela língua portuguesa. O símbolo, ele tem uma internacionalidade, certo? Tem uma internacionalidade. Então, os símbolos são, na verdade, abreviaturas da linguagem científica. São reduções convencionais de validade internacional. Em geral, indicam conceitos, unidades de medida ou grandeza nas ciências. Né? É uma série de variáveis científicas. Em geral, ainda não levam ponto e, na maioria dos casos, são escritos com letras minúsculas e sem S, que indique plural, né? Cuja forma é idêntica à do singular, certo? Então, aí vocês têm os seguintes exemplos. Você tem o símbolo e um dado de medida de valor aqui do lado, que é algo científico, né? Por exemplo, centímetro, cm pequeno, não vai ter ponto, certo? Com letras minúsculas. Inclusive, ele não tem ponto. Inclusive, ele não tem ponto. A não ser que esteja no final, né, de uma sentença dessa maneira. Esse Lzinho, litro, o Mzinho minúsculo, metro, km minúsculo, tudo, quilômetro, Hzinho minúsculo, não é HRS, viu, pessoal? Não é H maiúsculo, nada. Hora é o H minúsculo sem ponto, a não ser que venha no final da sentença. E quilômetro por hora, por exemplo. Então, nenhuma dessas grandezas aí, desses valores ou desses conceitos da ciência vão ser... veja que quando eu falo centímetro, esse cm aí, ele serve para alguém que esteja lendo um livro em língua portuguesa. Se alguém está lendo, traduzir o livro para o inglês, esse centímetro vai ser mantido, né? A não ser aqueles países que usam, né, os países da comunidade inglesa que usam outro tipo de coisa. Aí o camarada vai ter se ele quiser, né, ele vai ter de colocar em polegada, em outra coisa. Mas todo mundo internacionalmente tem a obrigação de saber o que é que significa esse símbolo aí, tá? Todo mundo letrado, né, do mundo letrado. Vamos lá, umas peculiaridades. Quando os símbolos, né, têm origem em nomes de pessoas, esses símbolos, geralmente cientistas, eles vêm, né, esses símbolos vêm em maiúsculas, sem pontos e sem S para indicar o plural. Mas virão em letras minúsculas se escritos por extenso. E com S se estiverem no plural. Então, quando eu vou dizer assim, 5 watts, 60 watts, falando aí da lâmpada, o que é que vai acontecer? Esse W é maiúsculo. Mas se eu escrever por extenso, ele fica minúsculo, porque o nome do cientista é um nome próprio, certo? O símbolo tem uma maiúscula porque é o símbolo. Agora, quando eu escrevo por extenso, aí ele deixa de ser um substantivo comum e vai ser um substantivo, aliás, deixa de ser um substantivo próprio e está falando de uma grandeza comum. Então ele vira comum. Então, Joule é o nome de... Tudo isso é nome de cientista. Watt, Joule, Ampère, é o nome de cientista, Newton, Coulomb e Henry. Aqui tem a peculiaridade da peculiaridade do plural no inglês, que é formado diferente do português. Né? Então, não é só colocar um S aqui, não. Tem que seguir a regra original ali da língua nativa do sujeito. Então, é isso que acontece aqui, certo? Muito bem. As exceções aí são Celsius, né? Porque se eu digo 90 graus Celsius, a água ferve a 100 graus Celsius, se eu escrever por extenso, eu posso colocar maiúscula. Fahrenheit, os graus Fahrenheit, aí todos esses três são de medida de temperatura, certo? Bom, outro detalhe aqui, segundo o registro dos vocabulários da Academia Brasileira de Letras, ficou minúsculo aqui, da Academia Brasileira de Letras, o VOLP e o PVOLP, ou seja, o vocabulário ortográfico de língua portuguesa e o pequeno vocabulário ortográfico da língua portuguesa, né, segundo o registro deste dicionário, constitui exceção a pontuação dos símbolos de metro, centímetro, quilograma, dina e megadina, quando eles forem, né, primeiros elementos dos seguintes símbolos compostos. Então aqui eu digo, o metro, quilograma, força.
é assim. Aí você coloca um pontozinho depois do M. Centímetro, grama, força. Está aqui também, né, colocado cm.g. Quilogrâmetro, né, dina centímetro e megadina centímetro. Então, convencionalmente você coloca quando ele fizer parte de um composto. E também aceita-se, né, mas é menos usado, às vezes uma barra, né, uma barrinha também. Mas assim é que é o certo sempre, né? Os símbolos referentes a elementos químicos, vejam, lembrem agora da tabela periódica. Esses símbolos, né, referentes a esses elementos, grafam-se com uma única letra maiúscula, quando tiver uma letra só, ou com duas, quando, no caso, a primeira delas será maiúscula e a seguinte será minúscula. Então vamos ver esses casos aqui, por exemplo, de carbono. Então carbono, se é só o C, esse C vai ser maiúsculo, né? O potássio, o potássio K, porque são palavras que vêm tiradas da língua latina, e lá na língua latina ele tinha outro, certo? Ele tinha outra grafia, tá? Manganês, Mn. Então o M é maiúsculo porque é a primeira e o N é minúsculo porque é a segunda. Quando houver duas, então nátrium em latim é sódio. Então o N maiúsculo, o A minúsculo. Cálcio, o C maiúsculo, o A minúsculo. E PB aqui, que não é Paraíba, né? Muita gente pode pensar, confunde. PB, né? Se fosse Paraíba, teria os dois maiúsculos. É plumbum, do latim plumbum, de onde vem a palavra chumbo, certo? De onde vem a palavra chumbo. Então, esses casos aí. Aí é só para vocês saberem. Quando tiverem dois, o segundo vai ser minúsculo, o primeiro maiúsculo. Agora vamos ver a parte de sigla, o conceito de sigla para nós fecharmos a nossa aula, né? Sigla é a representação abreviada de expressões de emprego muito frequente, né? Sobretudo nas áreas profissional, política e administrativa. É, em geral, a redução gráfica de locuções substantivas próprias, ou seja, você tem um substantivo próprio e tem uma locução substantiva. Mais de um substantivo, uma sequência de substantivos que são classificados como próprios. Não tem próprio comum aquele, né? Se eu digo copo é comum, mas se eu digo João, João é próprio. Aí quando eu tenho essas locuções substantivas próprias, eu lanço mão da sigla. Vamos ver os exemplos aí, certo? E diz tudo, ó, por exemplo, partidos políticos, organizações, departamentos, associações, empresas, todo bicho de orelha, como se diz na minha terra, todo bicho de orelha, tudo quanto é espécie de coisa que seja nesse contexto aí, títulos muitas vezes de livros e jornais, né? Quando você tem, por exemplo, SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, para todo lado você vai encontrar, né, sigla, né? Então vamos ver a partir desses exemplos, né? A sigla ONU, Organização das Nações Unidas, AGU, Advocacia Geral da União, tá? STF, Supremo Tribunal Federal, né, a instituição máxima do Judiciário, Poder Judiciário Brasileiro, SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, CMB, Colégio Militar de Brasília, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e MBA, Master in Business Administration. Faltou o Ozinho aí que eu estou cobrindo, o Ozinho e o N. Mas saibam que, né? Saibam que o interessante é você saber que eles são nomes próprios. Eu vou voltar depois por exemplo, a Sudene, certo? Que Sudene tem outra possibilidade de grafia. Outra possibilidade de grafia nós vamos ver adiante. A sigla pode ser ainda a redução gráfica de substantivos comuns. Viram? A sigla é de substantivo próprio, né? Então, o substantivo próprio ou melhor, a locução, né? A locução substantiva própria, tá? O mais belo, CRF, Clube de Regatas do Flamengo, tá? Mas aí vocês têm algumas que não são próprias, são comuns, né? Substantivos ou locuções substantivas comuns. Então, por exemplo, DDD. DDD significa descagem direta à distância.
é algo ali do milênio passado, aí ele entrou pelo milênio. Hoje ele está um pouco em desuso, é apenas para, quando a gente fala isso, telefone fixo. Isso ele veio porque antigamente, para quem não sabe, quando vocês ainda não eram nascidos, quando alguém precisava, houve um tempo em que se você quisesse ligar para outra cidade, você teria que ligar primeiro para uma telefonista da sua cidade, um telefonista. Esse telefonista fazia, ele fazia a manobra lá na salinha dele, uma série de ligações lá e tal, e depois você ficava esperando na linha. Quando se criou um serviço que você já disca direto e vai bater na casa da pessoa lá num fixo, aí se chamou de discagem direta à distância. Foi um avanço colossal. Hoje em dia ele já, até o próprio telefone fixo já está em desuso. Mas essa expressão todo mundo conhece, né? O que é o DDD? Aí, qual é o DDD? É o número daquela cidade que tem um código que você discava. Aqui, quando você, Brasília é 61, certo? Brasília é 61. Então a pessoa pode, coloca o 61 na frente e liga direto para você, onde você. Antigamente não era assim, você precisava falar com o telefonista. Era ele que fazia esse papel. Tá? Vocês terem uma noção aí histórica até, certo? Da idade neolítica, certo? TR, por exemplo, taxa referencial, uma taxa que existe para determinadas transações, algumas dívidas que você tem uma taxa de referência. A TR, chamada TR, ela é calculada periodicamente, creio que até diário, né? Mas assim. Depois, SOS, significa, é uma expressão que vem do inglês, assim como aquela expressão MBA, né, que a gente chama passado, aí, SOS. Essa aí, inclusive, é assim, com um pontinho, e diz assim, significa Save Our Ship, era uma mensagem dada por telégrafo, né, dada pelo piripipi, que a gente chama, quando um navio estava em perigo, ele tentava transmitir para quem pudesse receber a mensagem que ele estava em dificuldade, estava afundando. Então significa salve nosso navio, ou outra leitura, né, outra suposta razão é que seja a abreviatura, a sigla, melhor dizendo, de Save Our Souls, salve nossas almas. Né? E esse RIP, né, RIP, Requiescat in Pacem. Requiescat in Pacem. Em latim é descansa em paz. Isso se escreve, é uma inscrição que se escrevia em túmulo, justamente porque toda vez que morria uma pessoa, se escrevia isso. Isso era muitas vezes na pedra, aí vinha um camarada, o camarada tinha que esculpir ali os dizeres, isso dava um trabalho danado. Aí inventaram essa saída maravilhosa, certo? RIP, melhor dizendo, é o RP. Né? Muito bem. Embora se prescreva a grafia em maiúsculas e o uso do ponto depois de cada letra da sigla, como por exemplo em SOS, admitem-se algumas variantes com minúsculas, né, depois da maiúscula inicial, e é tendência moderna a eliminar a pontuação. Vamos traduzir isso com os exemplos. Tradicionalmente, FIP teria que ser assim, F.I, I, tudo maiúsculo, P.I, tudo maiúsculo e tudo com pontinho. Isso era mais no passado. E com os anos foi caindo em desuso esse ponto para tudo, que se colocava o ponto em Senai, Senac, FAB, Forças Armadas, etc. E aí isso está caindo, é um trabalho desnecessário, né? Na verdade, né? Lei do menor esforço. Aí pronto, agora quando forma uma palavra legível assim, FIP, então o camarada escreve como se fosse uma palavra que não fosse sigla. E pouca gente sabe, mas Fiat é uma sigla, né? Fiat significa Fábrica Internacional de Automóveis de Turim. Em italiano ele guarda a mesma sequência, né? Assim, como é uma língua que também descende do latim, há muitas vezes essa coincidência. Então, tanto em italiano como em português, fica aí traduzindo do mesmo jeito. E um detalhe também, né, que a gente aí lembrando, aproveitando aqui antes que acabe a nossa explanação, normalmente as palavras não nocionais, as palavras
somente conectivos não entram, preposições não entram normalmente, certo? Alguns casos muito específicos, tem um partido PC do B aí, bota o do, mas normalmente não aparece D, não aparece do, né? Não aparece, por quê? Porque é uma preposição. O Volpe, por exemplo, então Volpe seria tradicionalmente com maiúsculas tudo, mas aí a gente fala Volpe, é bem sonoro, vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que é interessantíssimo é um livro de consulta, ele é uma lista de palavras como elas são escritas, elas não têm definições, só tem a palavra, e diz se é substantivo, masculino, feminino e tal, a classificação da palavra, mas não diz, não dá definições, aí ele tem, se a palavra estiver lá de um jeito, você não pode escrever de outro, certo? E lembra de Sudene que eu tinha falado, que era tudo maiúsculo? Pronto. Hoje em dia, quando você fala Sudene, já se entende assim, e aí já se deixa para lá, deixa só maiúscula e não se coloca tudo, né, em maiúscula. Embora Sudene já tenha palavras inteiras misturadas com abreviatura, porque esse NE aí é de Nordeste, certo? NE é a abreviatura de Nordeste, e os dois são maiúsculos. Mas aí em Sudene, ele entra naquela vala comum, a da tendência moderna, e fica somente a inicial maiúscula. Você não pode fazer isso com tudo não, viu, pessoal? Então tem que ter muito cuidado, muita parcimônia. Bom, o plural das siglas se registra consagrado pelo uso também com o acréscimo de um S minúsculo depois da última letra maiúscula. Então, por exemplo, Polícia Militar. Então, o plural, as polícias militares fica assim, PMs, CPF, CPFs com esses minúsculos, né? RG, o registro geral, ou seja, aquela identidade, né? Então, RG, registros gerais, ninguém praticamente mais usa a expressão registro geral, só usa identidade, né? Mas aí RG é o que significa RGS, não é Rio Grande do Sul não, certo? Fique bem claro, tá? Rio Grande do Sul seria RS, né? Aliás, as abreviaturas, as siglas dos meses, as siglas dos estados do Brasil são todas com duas letras e são todas as letras maiúsculas, certo? Bom que vocês sabem, sem ponto algum. Tá? Bom, observação. Nem as siglas, nem as abreviaturas no meio militar têm o S indicador de plural. Que a gente falou antes, né? Não vamos dar aqui uma lista porque vocês só vão aprender depois que já estiverem na SPSEX. Bom, pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula. Vamos continuar na batida e uma boa prova, ou melhor, boas provas amanhã. Espero o sucesso de todos vocês. Vamos com fé.